Quantas vezes você preparou uma aula, ministrou para as crianças e esperou que alguém dissesse para você: foi ótimo, estava tudo perfeito. Muitas vezes nós nos preparamos, né? E queremos ouvir esta palavra, queremos que alguém diga, né? Que tudo estava bom, estava perfeito, né? Precisamos, parece, de palavras que nos afirmem o que nós estamos fazendo. Há uma palavra que rege o nosso dia a dia, que é a motivação. Para que e por que e para quem nós fazemos o que estamos fazendo? A motivação do nosso coração é muito importante. Eu estava lendo um artigo a respeito disso e quero compartilhar um pouquinho sobre motivação com você. Então, fique aí comigo. Olá, eu sou Cris Oliveira e esse é o De Papo com a Cris. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre motivação. Qual é a motivação do meu e do seu coração para fazer o que fazemos? Trabalho com criança não é um trabalho fácil. Muitas vezes, a maioria das vezes, né, não temos ninguém, né, que possa nos dizer, olha, foi bom, né, ou uma palavra de incentivo, porque não é uma área onde muitas pessoas querem estar. Porque o trabalho com criança, você tem que, às vezes, abdicar de cultos, de festas, né, de eventos, para cuidar das crianças. Mas eu continuo dizendo que é uma parte privilegiada. Não há lugar onde eu queira estar hoje, a não ser o trabalho com as crianças, porque eu sei que ele será recompensado, esse trabalho, quando a motivação do nosso coração e do nosso trabalho tem, né, o intuito correto. Por isso eu estava lendo aqui um artigo, né, que você vai encontrar na revista da APEC. Eu vou deixar aqui depois na descrição desse vídeo, né, o site da APEC. Se você ainda não é assinante da revista, vale a pena assinar a revista da APEC. Mas eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você não perde as próximas dicas. Tem muita dica aqui no meu canal sobre contação de história, sobre o desenvolvimento da criança. Então você não pode perder. Ativa o sininho, curte, porque assim o vídeo, né, sobe e é mandado para mais pessoas, né? Não deixe de curtir, tá bom? Motivação. Qual é a motivação do seu coração? Quantas vezes você já contou uma história, né? Ou ouviu alguém dizer, foi ótimo, estava maravilhoso, né? Mas lá no fundo, no nosso coração, né? Nós sabemos como foi para preparar aquela aula. Bem, o primeiro tópico que eu quero colocar é a motivação no preparo da aula. Muitas vezes, eu vou dizer isso porque acontece comigo também, tá? Muitas vezes nós paramos para se preparar para a aula, né, para ler a história, para anotar alguns tópicos. Aí você olha assim e fala: "Ah, já conheço essa história", né? Vou colocar aqui a história de Zaqueu, um exemplo, né? Zaqueu ali e era cobrador de impostos, e ele subiu na árvore para ver Jesus, porque a multidão não deixou ver. Ah, mas eu já sei essa história, eu não preciso, né? Eu não preciso ler mais, não preciso estudar mais, eu vou confiar naquilo que eu já sei. Está certo isso? Não. Precisa haver motivação quando eu estou preparando a minha aula, como se fosse a primeira vez que eu vou contar aquela história. Mesmo as histórias que eu já conheço bastante. Preciso estudar, preciso me preparar. Eu quero ouvir Deus dizer: foi ótimo. Eu não posso confiar, né, naquilo que eu já sei. Eu não posso colocar as minhas habilidades e capacidades na frente da dependência de Deus.
A Bíblia diz em João 15:5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso é sério, né? Até na preparação de uma aula para criança, nós precisamos do Senhor, da dependência, somos dependentes dele, porque ele vai dizer o que ele quer que nós, né, possamos dizer para as crianças. Motivação na ministração da aula. Eu já falei isso num outro vídeo, né? Contar história para as crianças quando estão várias crianças de várias idades juntas é complicado, não é mesmo? Muito complicado. E eu falo isso num vídeo ensinando, dando dicas de o que você pode fazer para contar, né? Eu vou deixar depois aqui nos cards, né, o link desse vídeo. E com crianças de idades diferentes, crianças que são diferentes, muitas vezes nós não sabemos como fazer. E confiamos muitas vezes naquilo que lemos, naquilo que ouvimos, né? Colocamos métodos, né, que nós podemos usar para falar aquela aula, né? Então, são tantas situações corriqueiras que acontecem na vida do professor, né? Na hora de ensinar a palavra de Deus, na hora de contar uma história, na hora de falar, e a gente tenta se lembrar de tantas coisas que nós lemos, né, de tantos métodos que nós já ouvimos, né, já aprendemos, e nos esquecemos mais uma vez de sermos totalmente dependentes do Senhor na hora da ministração daquela aula. Por mais que eu me prepare, eu tenho que me preparar, né, para contar a história, para ministrar a aula, mas eu tenho que saber que eu sou totalmente dependente de Deus. E que se ele quiser modificar alguma coisa naquele momento, e ele me disser isso, e eu estiver sensível para ouvir a sua voz, eu vou modificar. E eu vou fazer da forma como ele quiser. E eu quero ouvir Deus dizer, foi ótimo. A palavra do Senhor diz em Lucas 21:15: pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Que lindo, hein? Eu lhes darei. Viu que eu engasguei até aqui para ler? Que eu estou aqui pensando. Eu lhes darei palavras de sabedoria. Nós dependemos do Senhor, por mais que eu me prepare, mas é Ele quem vai me dizer o que eu tenho que fazer, porque Ele conhece, Ele que sabe, Ele que levou aquelas crianças ali, Ele sabe o que eu tenho que dizer. Motivação no meu viver diário. Nós temos uma rotina intensa todos os dias. Eu tenho. Fazer exames, ir no médico, pagar contas, né? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? E será que no nosso dia a dia, naquilo que nós estamos fazendo, Deus diria, foi ótimo? Será? Porque Ele nos acompanha no nosso dia a dia. Nós achamos que estamos sozinhos, não estamos não. Antes de dizer isso para as crianças, nós temos que tomar consciência disso, de que Deus está conosco todos os dias. A nossa aula, preparação da aula, começa antes mesmo de ser contada, muito antes, né, de ser ministrada. Começa no nosso dia a dia, como nós estamos agindo com as pessoas ao nosso redor e o que Deus está vendo de nós. Como tem sido a nossa motivação no viver diário. A Bíblia de Deus também diz em Salmo 139, 7 e 8. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Não tem como fugir de Deus. Que Ele possa dizer de nós todos os dias, no final do dia, ao dormir, foi ótimo, filha. O seu dia foi ótimo. A sua maneira de viver hoje foi ótima.
Motivação na conversa com uma criança. Você escolhe a criança que vai conversar? Você escolhe uma ou outra e tem preferência? Não podemos fazer isso. Temos que ver todas as crianças como crianças que necessitam do amor de Deus e precisam do nosso cuidado. Isso é muito importante, né? O que realmente pensamos a respeito da criança, né? Qual a atitude que nós tomamos a respeito de cada uma delas? Falar com a criança olhando nos olhos, tendo uma atenção, parando para ouvir, né? Eu sempre conto uma história, eu sempre digo, né, para aqueles que ministram, né, para crianças, quando eu vou dar curso, palestra aqui, não é porque eu não estou no meu dia de aula que eu não vou falar com as crianças ou vou ignorar as crianças. Gente, isso não acontece, não pode. Eu não estou ali no meu plantão no dia da minha aula, mas se uma criança passar por mim, me abraçar, conversar, ou se eu ver alguma criança, eu vou, abraço, beijo. Gente, elas precisam entender que elas são amadas em qualquer situação. Porque eu já vi, tipo assim, eu não estou na escala. Quer dizer, quando eu estou na escala, eu visto a minha roupa de tia e pronto. Agora, se eu não estou na escala, não preciso dar atenção? Não, não é assim. O ministério com crianças é em todo o tempo. Por isso que eu digo, qualquer lugar que você estiver, tem uma criança, tem uma possibilidade, você pode falar do amor de Deus? Faça isso. A Bíblia diz no Salmo 44, 21, Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do nosso coração. Ele sabe a motivação do nosso coração. E eu quero que ele diga para mim todos os dias: foi ótimo. Motivação no planejamento de eventos. Tem gente que ama fazer eventos. É maravilhoso, não é mesmo? EBF, cantata, né? E acampar dentro. Eu amo fazer tudo isso, né? Mas qual é a motivação? Para que eu estou fazendo? Para mostrar para os outros? Para aparecer? Ou para que o nome do Senhor seja glorificado? A palavra do Senhor diz em Tiago 4,15: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, eu faço um planejamento, eu adquiro um planejamento. Hoje muitas pessoas adquirem, tem a possibilidade de adquirir um planejamento, né? Já vem algo pronto ali. Eu posso até adquirir, eu posso planejar, mas eu tenho que colocar o Senhor na frente, no centro, e perguntar para Ele se Ele quer que eu faça esse ou aquele evento. Nós podemos até pegar, né, da outra igreja, do outro local e tentar fazer, mas será que é aquilo que Deus tem para as nossas crianças, para o local onde estamos? Por isso que nós temos que orar. Temos que pedir a direção do Senhor. Não sair simplesmente fazendo porque o outro fez e deu certo, eu vou fazer também. Mas eu não sei se é isso que Deus tem para mim. Se Ele quer que eu faça também. Eu quero apenas que Ele diga, quando eu fizer o meu evento, foi ótimo. E para terminar, motivação para a eternidade. Eu quero chegar lá e Deus dizer, foi ótimo. A palavra do Senhor diz, em Mateus 25, 21, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ai, que coisa linda. Eu quero ouvir isso de Deus. Eu quero que Ele diga, a sua trajetória foi ótima, minha filha. E não pense você que por estar trabalhando com crianças, você está num local que é menos valorizado. Não. Para Deus, as crianças têm muito valor. É um tesouro muito importante que eu vou dizer, pessoas erradas já perceberam isso. E nós, muitas vezes, que temos o Senhor, ainda não tomamos ciência. Então, nós que trabalhamos com crianças, precisamos ter essa convicção que a motivação do nosso coração precisa ser o Senhor, agradar a Ele,
fazer tudo para Ele e por Ele. E aí sim, tudo que nós fizermos será maravilhoso. E pensando sempre em levar o amor de Deus ao coração das crianças, porque elas não serão crianças para sempre, elas vão crescer. E quando crescer, se tiverem sido bem ensinadas, olha só que maravilhoso, se as crianças tiverem sido bem ensinadas, ninguém segura, ninguém segura. Então é muito importante a forma como nós fazemos e a forma como nós lidamos com o nosso ministério. Então fica aí esta dica, esse artigo, como eu falei, né? Eu li, mas claro, o Senhor me trouxe outros tópicos, outras coisas para dizer também, mas foi escrito pela Carline Araújo, ela é missionária da APEC, a revista da APEC, como eu falei, a revista Evangelista de Crianças é maravilhosa e lá você vai encontrar muitos artigos para ajudar na nossa devocional do nosso dia a dia, histórias e muito mais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o site da APEC, procure, lá tem, além da revista, histórias também maravilhosas. Se você ainda não é inscrito no canal, como eu falei no início, se inscreva, ativa o sininho, assim você não perde nada. Vou deixar no final aqui o card também e outras dicas, né, sobre Ministério Infantil, sobre história que você também pode estar acessando. Tchau, pessoal. Até a próxima dica da Cris. Curte, compartilhe e se inscreva no canal.